Olá pessoal, tudo bem? Vamos então começar aqui a etapa 2. Quais são os objetivos da etapa 2? Nós vamos construir um mapa de Patterson e determinar os picos no mapa de Patterson. É isso que faremos agora. Vamos usar para isso dois programas. Vamos começar com um programa Shell X, com a plataforma Shell X, e depois vamos aplicar o programa GFourier, que é um programa específico para a construção de mapas de Fourier, de síntese de Fourier, né? É um programa bom porque ele tem uma parte gráfica, né? Que a gente pode ver o que está acontecendo. Então nós vamos começar com Shell X. Então nós temos o programa aqui no diretório, está aqui, né? O Shell X64, esse diretório que eu criei aqui, e coloquei os programas todos aqui. Vou apagar isso aqui. São 9 programas, né? Esses programas fazem várias coisas, tem várias aplicações. Nós vamos usar fundamentalmente o Shell XS e o Shell XL, tá certo? O Shell XS, que é o programa para aplicação de métodos diretos, é o programa para determinação das estruturas, e também aplica também o método de Patterson. E o Shell XL é o programa que faz o refinamento de estruturas e completa a estrutura. Então, são essas as aplicações principais. Aqui no diretório eu já coloquei os dois arquivos, né? O arquivo HKL, que é o arquivo de dados, né? Então ele é composto de 4 colunas, né? A primeira coluna H, a segunda K, a terceira L, a quarta é o módulo de fator de estrutura ao quadrado, e a quinta coluna é o sigma, o erro, né? A incerteza, o desvio padrão. Então esses dados aqui são os dados oriundos de uma redução de dados feita pelo autor no dia que fez a coleta do seu cristal num difratômetro de monocristal. Bom, aqui então, para usarmos o programa, nós vamos usar inicialmente o Shell XS. Então, esse programa, para a gente poder utilizá-lo, nós precisamos editar um arquivo de instrução, que é esse arquivo que eu estou abrindo aqui, .ins, né? .ins. Aqui é muito simplesinho, é um arquivo pequeno, porque se trata de um problema também muito simples. É um problema em P1-, né? Nosso grupo espacial é o grupo triclínico P1-, né? Primitivo com um centro de inversão, né? Seria interessante a gente poder lembrar as propriedades do grupo P1-, né? As propriedades do grupo espacial P1. Então, o que nós faríamos? Quer dizer, o procedimento seria, no início dos trabalhos, agora que já estamos com o grupo espacial definido, seria pegar na tabela uma cópia das propriedades do grupo espacial P1-, no volume A, né, das tabelas internacionais, né? Eu tenho ela aqui, vou abrir daqui a pouquinho para que a gente possa olhar. Mas vamos olhar aqui o arquivo de instruções. Então, ele começa, ele tem uma instrução, é um prefixo em letras maiúsculas, 4 letras. Esses nomes, na verdade, para que a gente possa usá-los, obviamente a gente precisaria estar com o manual do programa, né, para saber exatamente o que eles significam, como eles devem ser aplicados, né? Aqui está inicialmente o prefixo, em letra maiúscula, 4 letras normalmente, e aqui o conteúdo, né, da instrução, tá certo? Esse primeiro, por exemplo, é o TITL, Title, que corresponde ao título, né? O título do trabalho, né?
da atividade que vamos fazer. O que eu coloquei como título aqui? A fórmula química, né? E a indicação que é o arquivo de instrução do Shell XS. A segunda instrução é CELL, Cell, né? Ela é composta, portanto, o primeiro termo é o comprimento de onda da radiação que foi utilizada para a determinação dos dados. Então, todos esses dados foram levantados com radiação do molibdênio. Então, eu coloco aqui o primeiro número, comprimento de onda da radiação do molibdênio, comprimento de onda médio, né? 0.71073. Seguem-se os parâmetros de célula, A, B, C, alfa, beta, gama, tá certo? Então aqui, esses dados foram tirados do trabalho do autor, né? Dessa estrutura. Terceira linha, ZERR. ZERR o primeiro é o Z, que é o fator de multiplicidade, né? Em síntese, representa aqui para nós o número de fórmulas unitárias que nós temos na célula, é isso no fundo, né? 2. Então nós temos 2 moléculas dessas por célula. Ele representa a multiplicidade da posição geral, né? do grupo espacial. Por que 2? Porque nós temos um centro de inversão, né? Então, esse centro de inversão me obriga a cada átomo colocado colocar um simétrico em relação a esse centro, né? Então, por exemplo, se ele está na origem, então se eu tenho um átomo em x, y, z, eu tenho que ter um outro em menos x, menos y, menos z, né? Por isso são 2. Seguem-se os erros. Aí os erros que estão aqui são os erros associados ao A, B, C, alfa, beta, gama, respectivamente, né? São os desvios encontrados, desvio padrão encontrado para cada medida dessas quando foi feita o refinamento da célula lá no procedimento de redução de dados. Então isso aqui está no trabalho do autor, foi retirado de lá. Quarta instrução, LATT, LETS. Quer dizer, esse LATT é um símbolo que vai exatamente designar o tipo de reticulado. Se ele é primitivo, se ele é corpo centrado, se é face centrada, etc, etc, etc. O 1 significa que é um reticulado centro-simétrico, tá certo? Primitivo, P, primitivo, centro-simétrico. É isso. Que é o nosso caso, né? Nosso reticulado associado ao grupo de espaço P1 é primitivo, né? E tem um centro de inversão, é centro simétrico. As outras letras, para que vocês saibam o que empregar em cada caso, né? Nós temos que consultar o manual, tá certo? Tá certo? O manual do programa. O manual, diga-se de passagem, quando vocês fizeram download, instalaram, ele não veio junto, tá certo? Só vieram os programas executáveis. Então o manual não veio junto, ele não está aí, tá certo? Eu vou ver se coloco o manual no Dropbox, para que vocês possam ter, tá certo? Lá explica tudo isso que eu estou falando aqui, né? Todas essas sintaxes, formatações, né? Símbolos, etc, 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 né? O que faz, o que não faz, está tudo lá. É um manual parrudo, né? De passagem. Quinta, né? Quinta instrução, SFAC, Scattering Factors. Então, quais são os fatores de espalhamento que serão empregados? Isso, em últimas palavras, nós estamos indicando quais são os átomos que estão, os elementos químicos, né? Desculpe. Então, eu tenho selênio, cobre, oxigênio e hidrogênio. Então, eu os listo aqui. Não precisa seguir uma ordem definida, não. Eu posso colocar os 4 na ordem que eu quiser. Então, selênio, cobre, oxigênio e hidrogênio, e estão sendo processados no nosso trabalho através de fatores de espalhamento atômico de átomos neutros, né? Nós não estamos usando fatores de espalhamento atômico associado a espécies iônicas. Poderia também, né? Poderia também ser feito, tanto cátions quanto ânions, né?
poderiam fazer uso de fatores de espalhamento iônicos. Isso é muito interessante quando você tem, eventualmente, estruturas que são muito fortemente iônicas, né? No nosso caso, não é o nosso caso, né? Bom, a outra instrução, agora sim, sexta, unit, né? Quer dizer, o número desses elementos químicos na célula unitária do composto, na célula unitária. Então, eu tenho que listar aqui. Para o selênio, aí eu tenho que obedecer a mesma ordem de cima, né? Tenho 2 selênios, 2 cóbres, 18 oxigênios e 20 hidrogênios, tá certo? Depois eu tenho aqui um conjunto de instruções REM, que na verdade significam apenas observações, são notas. Isso, quando é lido pelo programa, ele entende isso como uma instrução não executável. São observações que a gente coloca para instruir o arquivo de instruções, para organizar o arquivo de instruções, né? É sempre bom você ir colocando observações, né, para você depois, lendo, você se lembrar o que você estava fazendo, né? Então começa sempre com REM. Você coloca REM, o que vem em seguida, a linha não é interpretada e ele grava isso e reproduz depois em todos os arquivos subsidiários que ele construa, né? Então vamos agora para o que está sendo dito aqui, é que nós estamos querendo construir um mapa de Patterson, localizar picos e interpretar o mapa de Patterson, localizando os átomos, né? Então, agora vem aqui a instrução PATT. A instrução PATT é exatamente para que ele aplique o método de Patterson, quer dizer, use o método de Patterson para localizar átomos. É isso, tá certo? Se fosse para métodos diretos, usando a outra vertente, nós usaríamos uma instrução TREF, 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 né? Aí ele vai seguir um caminho totalmente diferente, né, para fazer a localização dos átomos. Então está aqui. HKLF é um prefixo, é um comando que se refere ao tipo de arquivo de dados. Tá certo? Que tipo de arquivo de dados nós estamos usando? Então, modo 4. Significa que é uma coluna H, uma coluna K, uma coluna L. A quarta coluna é o fator de estrutura ao quadrado, né? E a quinta é o sigma. Isso é um HKLF4. Por que isso? Porque existem outras formas de organizar os dados de entrada, tá certo? E é só isso. End, termina. Pronto, é só isso. Então os arquivos de instruções é essa. Aqui em cima eu tenho um conjunto de informações e aqui o que eu quero que ele faça, o PET, né? Aí nós vamos vir aqui, fechamos, tá certo? Ele está aqui. O INS e o HK estão juntos. Tem o mesmo prefixo, tá vendo? Olha, CECUOH, tá certo? Então é importante que tanto um quanto o outro tenham o mesmo prefixo, tá certo? Agora, eu vou usar o Shell XS para aplicar o interpretador, para aplicar o método de Patterson. Mas eu não vou usar aqui, eu não vou disparar dessa janela, né? Não vou disparar dessa janela. Esse é o detalhe importante, porque esses arquivos, eles não têm estrutura em janelas, tá certo? Então ele não vai funcionar aqui, a partir do Windows Explorer, né? Então, eu tenho que sair daqui e eu tenho que ir para o prompts de comando, né? Que é uma ferramenta do Windows. Você vai ter que localizar aí no seu Windows, né? Está lá em geral, acessórios do Windows, né? Então você vai usar o prompt de comando. Então eu vou estar aqui, né? Eu vou botar aqui cd barra, né? Change directory, né? Tá, volto aqui para o C, volto para o raiz, né? Eu vou botar aqui cd criptografia barra shell x64, tá certo? Que era o diretório que nós estávamos. Eu vou dar aqui dir, né? Pimba, e aí vocês veem o que está no diretório. Então aqui está o shell xs, tá certo? Está aqui o shell xs, é o que nós vamos usar. Então vamos lá, a gente faz assim, escreve o nome do programa, shell
S, espaço, e colocamos o prefixo do nosso arquivo: selênio, cobre, oxigênio e hidrogênio. Tá certo? Só isso. Então ele já vai direto ler o arquivo INS e vai abrir o HKL depois. Daí a gente aperta aqui, bom, já foi, já rodou. Tá certo? Então, se vamos dar aqui um dir, né? Dir. Aí vocês vão ver aqui que mais dois arquivos foram gerados. Um arquivo lst-list e um arquivo results, de resultados. Tá certo? Agora eu posso sair daqui, posso sair do prompt. Saio daqui, vou voltar para o Windows Explorer. Tá? Aonde? Está aqui. Tá certo? Está lá os dois arquivos. Tá certo? O arquivo list está aqui, ó. É este camarada de cá. É esse arquivo que nós vamos usar, tá certo? O arquivo list. Ele já calculou uma série de coisas aqui, já calculou o volume da célula, o número, o volume por átomo, né? O volume por átomo é 17.4, né? Você veja que está batendo com aquele número, né? Que aquela observação que eu comentei lá do livro do Massa, né? Quer dizer, as estruturas em geral sólidas são de tal natureza que reservam, né, algo da ordem de 17 angstroms cúbicos, né, por átomo, né? E é exatamente o que ele está encontrando, né? Está dividindo, portanto, o volume da célula pelo número de átomos não hidrogênio, né, contidos nela, contidos na célula, tá certo? Se eu fizerem as contas, vão ver que dá exatamente 17.4. Daí ele calculou aqui o coeficiente de absorção, tá? O coeficiente de absorção desse nosso material, calculou a absorção para a radiação do molibdênio, né? Calculou a densidade, etc, etc, etc. Então, um monte de informações aqui, ó, várias coisas. Isso tudo é muito importante se nós vamos seguindo o shell para a determinação da estrutura, mas nós não vamos fazer isso, né? Nós não vamos usar o shell XS. Nós vamos fazer a nossa coisa toda no manual. O que nós queremos do list? Nós queremos essa tabelinha que está aqui, ó. Que tabela é essa aqui? É a tabela onde por default ele calcula, né, 30... Ele calculou 80 picos, né? Ele localizou 80 picos no mapa de Patterson. 80 picos no mapa de Patterson. Tá certo? Listou os picos encontrados na ordem decrescente das intensidades. O primeiro está sempre na origem, vocês estão lembrados, né? Quer dizer, sempre tem um pico na origem, que é exatamente a convolução, quer dizer, a interação do átomo com ele mesmo, né? Então, sempre todos os átomos vão contribuir unitariamente para a origem. O que ele faz? Ele atribui, né, a intensidade do pico da origem em 999. Com isto, ele faz uma espécie de normatização, né? Então, todas as outras intensidades são baseadas na intensidade que ele atribui para a origem, né? Que então vai ser 999. Então ele faz isso, uma regra de 3, estipula quais as intensidades de todos os outros. E lista aqui para a gente, né, em ordem decrescente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar isto daqui, né, pode começar com essa linha de cá, assim, vão pegar isto aqui, vamos pegar esses 17 primeiros que estão aqui, vamos dar um Ctrl Copy, copiar, e vocês vão colocar isso aqui, Ctrl V, né? Vocês vão pegar essa tabelinha, pode ser os primeiros 17, os primeiros 20, pode ser os primeiros 20, né? Você pode pegar os primeiros 20 picos, tá certo? E aí vocês vão pegar esta folha e vão anexar como segunda folha do relatório de vocês, tá certo? Então, o que nós fizemos? Fizemos a construção do mapa de Patterson, tá certo? Essa construção é uma construção toda numérica, tá certo? Numérica. Ela é feita numericamente, né? Quer dizer, o mapa ele é construído por cálculo numérico, né?
Nós aplicamos a fórmula, aquela fórmula da série de Fourier, né? Mas não ficamos calculando aquilo para todo ponto do espaço. O que nós fazemos? Nós pegamos a cela, dividimos o eixo A, dividimos o eixo B e dividimos o eixo C, no caso aqui em 60 partes. Então, eu tenho 60 vezes 60 vezes 60, que me dá 216 mil pontos. 216 mil pontos, tá certo? Então ele calcula uma matriz de 216 mil pontos, que é um mapa tridimensional de Patterson. Daí ele aplica uma rotina também de cálculo numérico para localizar nesses pontos onde estão os picos, entendeu? Eu não vou entrar nos detalhes desse cálculo, nem na metodologia, que isso nos levaria muito longe. Mas todo o processo foi feito de forma numérica, né, por cálculo numérico mesmo, tá certo? Pessoal, então façam isso, termino aqui a etapa 2. Aqui vai ficar um programa grande demais e eu vou ter dificuldade de colocar isso lá no YouTube, tá certo? Então, eu vou fechar aqui a etapa 2 agora.